Se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes, e o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua sem pai, sem mãe, sem casa, cama e comida, essa que vive a solidão das noites, sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim, e o seu fim é o fim de todos nós. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, mais de 60 milhões de brasileiros enfrentam dificuldade para conseguir comida. Desse total, mais de 15 milhões não sabem quando vai ser a próxima refeição. Estão desempregados, sem renda, dependentes do auxílio do governo e da sociedade. Muitos perderam suas casas e moram nas ruas. O representante adjunto da FAO no Brasil, Gustavo Chianca, afirma que o país retornou ao mapa da fome por diversas razões. Falta de políticas públicas, a crise econômica e também a pandemia da Covid. O Brasil voltou ao mapa da fome porque atingiu um número de 4,1% de sua população em situação alimentar grave e insegurança, subalimentação. Isso se deu sobre vários aspectos, não é? Primeiro, uma crise econômica, conflitos já no mundo, inflação e principalmente agora com o Covid. No Brasil, a fome se dá não por falta de produção de alimentos. É uma grande contradição, nós produzimos muito alimentos e até exportamos esses alimentos. Então tem toda uma situação que fez com que o Brasil aumentou, quase dobrou o número da sua população em insegurança alimentar ou subalimentação de forma importante. O representante da FAO cita as políticas públicas que permitiram em 2014 que o Brasil saísse do mapa da fome por alguns anos. Foram várias políticas públicas específicas de combate à fome. A primeira delas, que é muito importante, é uma política de Estado que se dá há muitos anos, é a alimentação escolar. A alimentação escolar alimenta mais de 16 milhões de estudantes, jovens e crianças no Brasil inteiro, né? Muitas vezes é a única refeição saudável ou com substância que esses jovens, adolescentes, crianças têm durante o dia. Então, a alimentação escolar é um programa importante, ele continua até hoje, mas com a crise de Covid também a gente viu aí, muitas escolas deixaram de oferecer esses alimentos. Um segundo ponto foram programas de distribuição de renda. E isso é muito importante, porque a aquisição do alimento no Brasil se dá pela renda. Então, programas Bolsa Família ou Renda Cidadã, tem outros nomes agora, esses programas são muito importantes para que as famílias tenham renda e possam comprar. A fome ela é uma situação gravíssima, né? Não só em um problema humano, né, de social, as pessoas terem fome, né, que é uma coisa gravíssima, mas de saúde também. Isso acarreta uma série de problemas para o futuro das gerações, principalmente das crianças, mas das pessoas que não conseguem mais produzir e ter fome. Não podemos esquecer também que temos uma grande perda de alimentos. Quase um terço dos alimentos produzidos são perdidos. E eles podem ser recuperados, né? Podem ser não desperdiçados e colocados à disposição da população. Significa baratear o preço dos alimentos e ter mais alimento disponível no mercado. O programa Ação da Cidadania foi criado pelo falecido sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993. Foi uma das primeiras e maiores iniciativas da sociedade no combate à fome e à miséria no país, com o desafio de socorrer 32 milhões de brasileiros famintos. Betinho afirmava: quem tem fome tem pressa. O Betinho propõe que ético é combater a fome e convida a sociedade
para se organizar em comitês plurais, independente da religião, do partido político, do time de futebol das pessoas, para combater a fome. Então começa uma grande campanha de doação de alimentos, mas também de discussão de políticas públicas, a iniciativa de organização de reforma agrária e outras coisas assim mais estruturantes. Nós começamos 100 e poucos. Quando chegamos lá tinha uns 3.000, umas 3.000 pessoas. Era a força de quê? A força da cidadania que estava ali. Surgiu uma análise que dizia a democracia é incompatível com a miséria. E dessa reunião, então, começou a surgir o movimento. O que é esse movimento? É uma ação da cidadania. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. Nós temos vários projetos desde o começo da organização, porque com a pluralidade de ideias e práticas, se estendeu pelo Brasil uma grande quantidade de iniciativas, né? A mais marcante foi o Natal Sem Fome, que eu pessoalmente sugeri ao Betinho em 1993 e fizemos a primeira edição dele. Na próxima edição, que começa em 16 de outubro, vamos fazer o Natal Sem Fome, ano 30, aqui no Distrito Federal, na RIDE e no estado de Goiás. E essa é uma ação que marca muito, mas nós temos uma diversidade enorme de eventos e atividades, né? Desde a incidência sobre as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, a representação da sociedade civil nos conselhos de segurança alimentar e nutricional dos estados. Outras ações que fazemos é a organização de cursos e atividades para capacitação de pessoas para resolver seus problemas de renda e organização para o trabalho, né? Algumas políticas que promoveram a precarização do mercado de trabalho. E, por último, agora de 2019 em diante, com várias políticas de desassistência e de negação da questão da organização do Sistema Único de Assistência Social, e a pandemia veio para acabar de desmontar uma curva descendente que nos permitiu perceber um pouco antes da ONU que o Brasil já estava no mapa da fome, né? Para quem está em casa agora e quer de alguma forma ajudar o Ação e Cidadania, o que a pessoa deve fazer? Bom, primeiro começar a mentalizar o seguinte: se ela quer fazer uma doação em dinheiro para um site, aí procurar o site do Comitê Nacional, que fica no Rio de Janeiro, e fazer a doação lá. É uma maneira de colocar, mas muito intimamente, pensar em mudar a atitude cotidiana, às vezes dos excessos que a pessoa tem, às vezes roupas que não são usadas há 6 anos, 8 anos que estão nos armários. Então é uma hora de tirar do armário essa solidariedade, vamos chamar assim, é um convite que a pessoa que está em casa saia do armário no sentido solidário, né? E que venha para as atividades físicas cotidianas. Todas as cidades do Brasil têm os movimentos espíritas, católicos, evangélicos, os vicentinos, esses grupos que fazem cotidianamente, há muitos anos, essa doação, muito antes da Ação da Cidadania. Então, que se associem a essas entidades nas suas cidades e podem colocar lá a marca, aqui é a Ação da Cidadania também, então estamos todos juntos nisso. Então o legado do Betinho é uma coisa que a gente tenta configurar na Agenda Betinho 2022 como uma proposta de unir a sociedade em todos os seus espectros e os seus representantes, os parlamentares, para levar esse legado do Betinho adiante, né? Como ele disse quando
Assim que ele faleceu, nós divulgamos a fotografia dele num balanço muito bonita, que ele dizia assim, agora é com vocês, né? E eu acreditei nisso que o Betinho falou em 93 e vou morrer fazendo isso como um voluntário absoluto. Então acho que o legado dele é espalhar milhões de Betinhos e Betinhas pelo país afora. Uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis formada por mulheres ex-moradoras de rua, a Catamari, trabalha com o apoio da Ação da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. A cooperativa iniciou suas atividades em 2006, dedicando-se à coleta seletiva e à busca de melhores condições de vida para suas integrantes. Atualmente, com os recursos que arrecada, ela fornece 1.900 cestas básicas mensais a famílias do Distrito Federal. Nós formamos ela ainda quando nós estávamos passando um momento em situação de rua. São quantas aqui as que participam da cooperativa? Somos 15 no total. No total da cooperativa, em todos, o todo somos 15. Só que a Catamari, ela tem um outro amplo de atendimento, né? Nós participamos da Ação da Cidadania, do Comitê da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, pela vida. E nós atendemos no total de 1.900 famílias. Começaram a aprender e aí começamos a fazer. Algumas aprenderam. E aí, dali, começamos a formar uma associação. A primeira coisa que a gente formou foi uma associação. E o que você mais lida aqui dentro desse contexto que mais te causa tristeza ou até revolta? Eu ver família na rua, mãe com criança, isso me bate uma tristeza e revolta de eu hoje entender que nós somos cidadãos de direito, mas às vezes o nosso direito não chega até muitos. A Catamari distribui regularmente cestas básicas doadas pela Ação da Cidadania para as mulheres da cooperativa. Valdelice é uma delas. Porque para você criar cinco crianças em casa, né, que juntando com o neto, né, saía muito na rua também, catando coisa na rua. Pegava aqueles ossos velhos, né, que o povo jogava fora, aí pegava, escaldava e fazia o feijão junto com ele e dava para eles comer. A sociedade se mobiliza para ajudar quem tem fome. A história de Rogério Barba começou nas ruas, onde ele viveu por 25 anos. Hoje, ele se transformou em agente social, que com muita luta e dedicação, conseguiu construir uma rede de solidariedade, que leva alimentos e ajuda na formação profissional daqueles que não têm um teto no Distrito Federal. Arroz carreteiro. O Instituto Barba na Rua, ele trabalha com as pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, desde oferecer banho para eles, que nós temos um ônibus, até mesmo alimentação, roupa. E com as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente trabalha com doação de cesta básica, com alimentação, ajudamos as pessoas que saem da rua com móveis, né? E também fazemos a comida, preparamos para levar para as pessoas em situação de rua. E também agora nós estamos numa fase de empreendedorismo, que é o Centro, né, de Empreendedorismo Social do Instituto Barba na Rua, Qualifica a Rua, onde a gente está querendo profissionalizar essas pessoas, o qual eles consigam
ter um espaço, ter uma fábrica, uma cooperativa, onde eles vão aprender uma profissão, vão exercer essa profissão e vão poder fabricar, vender chinelo, pano de chão, pano de prato, brindes, copo, caneca, e vão poder ter uma profissão que é técnico de celular. Rogério Barba revela as dificuldades que enfrentou na vida até chegar aos dias de hoje, com um projeto bem-sucedido de entrega de alimentos a pessoas em situação de rua e a criação da fábrica social. Eu nasci na rua em 1971. Eu não fui criança de rua, eu morei em orfanato até os 18 anos. Em 1989 eu saí, fui trabalhar e conheci o crack, me envolvi no crack e voltei a morar na rua de 1990 até 2014. Tive 14 internação, na última eu consegui um êxito no tratamento das drogas do álcool. E quando eu me tratei, que eu consegui vencer as drogas do álcool, eu pensei em ajudar essa população que lá se encontra, porque eu passei por lá. Como a gente esteve lá, como a gente sentiu na pele o que é ter fome, o que é ter frio, a gente, o Barba, quis fazer esse trabalho e mostrar para essas pessoas que além da rua, além das drogas do álcool, tem vida. Você tem recebido ou recebe algum apoio do GDF na sua instituição, nas atividades que vocês desenvolvem aqui? Ou é totalmente independente mesmo? Então, na parte da alimentação é totalmente independente. São os empresários que ajudam a gente, né? Agora, na parte do centro, né, do centro de captação aqui, do empreendedorismo Barba na Rua, nós temos uma parceria com o GDF, com a Secretaria do Trabalho, onde a gente tem esse espaço, né, onde a gente trabalha junto com o GDF. O GDF, a gente tem recursos que são destinados a essa profissionalização dessas pessoas, não só profissionalização, mas também como fazer que essas pessoas se tornem empreendedores de verdade. O agente social Barba atribui o aumento da fome e do desemprego à pandemia da Covid. Para ele, não adianta apenas oferecer cursos para as pessoas em situação de rua. É preciso mais do que isso. Então eu acho que o governo, o Estado, tem que começar a colocar na cabeça que a gente precisa não só profissionalizar essas pessoas. Não adianta oferecer 1001 cursos se você não oferecer para essas pessoas um espaço onde essas pessoas possam verdadeiramente fabricar os produtos e vender esses produtos. Então a gente precisa dar o curso, ele é importante, mas aonde é que a pessoa vai fabricar um chinelo? Ele aprendeu a profissão de fabricar um chinelo. Aonde é que essa pessoa vai aprender? Aonde é que essas pessoas vão fabricar? Então eu acho que o Estado tem que vir com geração de renda. A insegurança alimentar no Brasil, ela vem cada dia mais se agravando. E o que nós verificamos hoje é que aproximadamente 33 milhões de brasileiros têm problema com a alimentação, as 3 alimentações ao dia. Inclusive em relação à qualidade proteica dos alimentos. Então, nós viemos de uma pandemia onde muitos pregavam o fiquem em casa, onde a geração de emprego ela caiu assustadoramente, onde o acesso ao mercado de trabalho por várias circunstâncias foi prejudicado, obviamente, pela pandemia, mas o que nós entendemos é que é necessário um programa urgente do governo federal para que possamos tirar esses mais de 33 milhões de brasileiros dessa situação de crise alimentar em que vivem mergulhados. A ONG BSB Invisível foi criada em 2018 para combater a desigualdade social e dar voz aos sem-teto do Distrito Federal. Por meio da mobilização nas redes sociais e da promoção de eventos filantrópicos, a entidade trabalha em prol dos direitos humanos da população em situação de rua.
O BSB surgiu em 2018 com a proposta de tirar a invisibilidade, diminuir de pessoas que estão em situação de rua aqui no DF. São pessoas muito invisibilizadas, pessoas que estão à margem da sociedade. Então a nossa proposta é utilizar as redes sociais, o Instagram mais precisamente, para poder contar a história dessas pessoas e fazer com que a sociedade que esteja lendo os depoimentos tenha um olhar mais humano, um olhar mais empático, que tenha menos discriminação, tenha um olhar de mais amor. E, além disso, a gente também trabalha com ações de cunho social, como forma de devolver a dignidade, resgatar a autoestima dessas pessoas e também fazer com que elas se sintam parte da sociedade. Nessa ocupação específica que estamos agora, quantas famílias moram aqui e qual a estratégia do BSB Invisível em apoio a essa comunidade? Olha, eu não sei te dizer quantas famílias que moram aqui, porque as pessoas que estão em situação de rua é muito comum que, às vezes, por causa das ações da GFIS, do DF Legal, elas são retiradas, né, do local. Então, muitas delas precisam ficar trocando de lugar várias vezes, e não só isso, trabalho de reciclagem mesmo, às vezes faz com que as pessoas tenham essa necessidade de ficar trocando de lugar. Mas, pelas últimas vezes que a gente veio, já teve vezes que tinha mais de 50 famílias, assim. Eu acho muito interessante as pessoas começarem a seguir páginas de projetos no Instagram, ou, enfim, ficar por dentro disso, porque é uma ponte, uma forma de conectar. Mas, sim, eu acho que as pessoas têm muito interesse de ajudar. Por outro lado, como todas as coisas, tem o outro lado da moeda. Também tem muita gente que discrimina, tem muita gente que humilha, tem muita gente que trata como pessoa, como invisível, como, enfim, que não fosse parte da sociedade, e é isso que a gente, como projeto, tenta combater. A psicóloga e voluntária do BSB Invisível, Isvi de Freitas, explica a atuação da ONG e mostra o caminho para quem quiser ser solidário e colaborar com o trabalho deles. Eu deixo aqui então o nosso convite a você que se interessou pelo nosso projeto, a você que também tem a curiosidade de entender um pouco mais sobre a realidade das ruas. O nosso Instagram é @BSBinvisível, lá você vai encontrar histórias de pessoas que residem nas ruas. Maurícia Barbosa tem 37 anos, está desempregada e vive na rua com a neta de 6 anos. Elas moram nesse local há 5 anos e já tiveram o barraco derrubado várias vezes. Maurícia nos conta da enorme dificuldade que enfrenta junto com a neta para sobreviver. Eu vivo aqui porque eu não tive oportunidade de emprego. E aqui também eu consegui a oportunidade de dar o que eu não tive para mim, o que minha mãe não me deu. O futuro dela, que é a única coisa que eu posso dar para ela. Por que eu vivo aqui com ela? Porque aqui na esperança de pelo menos passar e dar alguma coisa para ela, que aí ela não fica tanto na necessidade. Eu agradeço a minha irmã que me apresentou aqui a Asa Norte, porque aqui pelo menos eu digo que é minha casa, é meu canto. É ruim você levantar de manhã, sua neta te pedir um pão e você não ter um pão para dar. Um dia minha neta chegou em mim, falou: vó, me dá um pão, tô com fome. Minha mãe estava com lanche dentro de casa, eu não posso negar isso. Minha mãe estava com lanche dentro de casa e disse: não tem. Fui fazer o café lá no pé do fogão da minha mãe, aí meu sobrinho chegou e falou: tia, por que a senhora tá chorando? Eu falei: Mateus, não, amor, só tô lembrando aqui uma história. Eu falei: Mateus, porque Sofia quer um pão e eu não tenho para dar. Você desculpa aí, mas é porque quando fala assim é doído. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site no endereço senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!